conversamos com a Aline Patrícia, presidente do Sindicato dos Comerciários de Santo Antônio de Jesus. Aline, no próximo dia 30, o sindicato realiza uma manifestação com o Polo Sindical em Santo Antônio de Jesus. Qual o objetivo? Pois é, Mascarenhas, dia 30 de agosto, o Polo Sindical de Santo Antônio de Jesus, organizado pelo Sindicato da Construção Civil, o Sindicato dos Comerciários, Sindicato dos Professores, a APLB, o Sindicato dos Trabalhadores de Calçado, Sindicato também da Indústria de Alimentação e outros sindicatos que estamos convidando, estarão organizando uma grande manifestação pública na Praça Padre Mateus. A concentração será às 8 horas da manhã e eu quero aproveitar para convidar todos os trabalhadores e trabalhadoras e também aqueles que estão atualmente desempregados e estão aguardando a autorização do Ministério, a agenda do Ministério do Trabalho para realizarem suas homologações. É uma realidade que está sendo muito prejudicial. Tem trabalhadores que são demitidos e estão aí há 3 ou 4 meses esperando para receber o seguro-desemprego e o FGTS. Então, a gente convoca também esses trabalhadores atualmente que foram demitidos e ainda não receberam seus benefícios. E, assim, esse ato de protesto é por conta de um projeto de lei do deputado Sandro Mabel, do PMDB de Goiás, que está na pauta de votação do Congresso. As centrais sindicais, como a CUT, CTB e outras tantas, estão numa luta unificada contra o projeto de lei 4330, que amplia a terceirização. Então, é um grande mal que vai prejudicar diretamente a vida dos trabalhadores e a gente vai realizar esse ato para dizer não a esse projeto de lei. Quais as categorias de trabalhadores que poderão se fazer presentes? Todas. Esse projeto de lei, ele prevê a ampliação da terceirização para atividade fim. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Atualmente, a terceirização ela já existe. Agora, você só pode terceirizar a atividade meio. Você não pode terceirizar a atividade principal de sua empresa. Um exemplo concreto para o caso de comércio. Uma empresa do ramo de confecções, que vende roupa ou calçados, ela até pode terceirizar sua atividade meio, tipo segurança, limpeza. Agora, ela não pode terceirizar sua atividade principal. Se esse projeto de lei for aprovado, a empresa poderá terceirizar os vendedores, estoquistas, conferentes, ou seja, a gente vai ter uma realidade de empresas sem empregados, sem nenhum vínculo com aquele que lhe está prestando o serviço. E para quem vive, conhece alguém ou já viveu a realidade da terceirização, a gente sabe a monstruosidade dos prejuízos que ela representa. São trabalhadores que ganham menos, sofrem mais com doenças e acidentes do trabalho, sofrem com discriminação, às vezes até do próprio trabalhador, que é efetivo da empresa. E segundo estudos do Diese, só para a gente ter uma noção, a cada 10 trabalhadores acidentados por acidente de trabalho, 8 são terceirizados. Esses terceirizados chegam a ganhar 27% a menos de remuneração salarial do que trabalhadores contratados diretamente pela empresa. Então, imagine na seguinte situação. Você trabalha numa empresa, você é vendedor. Mais uma vez, usando o exemplo da categoria comerciária, você é vendedor, contratado por uma empresa. E ali do seu lado tem um terceirizado que faz a mesma função que você, trabalha numa jornada muitas vezes até maior e ganha 3 ou 4 vezes menos que você. Então é uma realidade cruel, é uma situação que traz discriminação e uma série de prejuízos para os trabalhadores. Agora, Aline, a CLT já não veda esse tipo de artifício? Então, a intenção desse projeto é ampliar. O que é permitido hoje, como eu te falei, é apenas terceirização na atividade meio, são atividades secundárias da empresa. Mas, de acordo com esse projeto de lei do deputado Sandro Mabel, ela quer ampliar, ela quer permitir, aí depende da aprovação. É por isso que a gente tem que ir para as ruas e gritar, dizer não. Porque depois que for aprovado, o mal já está feito. A gente tem que impedir agora. Inclusive, eu aproveito para deixar o convite para que todos os trabalhadores de todas as categorias visitem o site do sindicato, ou da CUT, ou alguma outra central. Porque nós temos a foto de todos os deputados que ainda vão votar nesse projeto.
A ideia nossa é que cada pessoa que deu voto, que conhece um assessor, cabo eleitoral daquele deputado na qual ele votou, faça contato com essas pessoas. Lá tem também a lista dos e-mails de cada deputado para pedir que ele vote não, que ele diga não a esse mal que tanto prejudica os trabalhadores. Você teria conhecimento do posicionamento dos deputados da bancada da Bahia? Então, pelo que o levantamento que foi feito, alguns deputados baianos de vários partidos, alguns são a favor, outros contra. Agora, a movimentação popular, a movimentação social é fundamental, porque eu tenho certeza que se a população fizer contato com seus deputados, acesse seus e-mails, Facebook, usem as redes sociais, telefone, o meio de comunicação que você tiver acesso para pressionar aquele deputado no qual você votou, da bancada baiana principalmente, para que ele diga não, para que ele vote contra esse projeto de lei. A TV Star agradece você pela participação. A gente também agradece, mais uma vez, reforça aqui o convite a todos os trabalhadores e trabalhadoras de Santo Antônio de Jesus e também da região. Vamos participar do nosso ato de protesto. Acontecerá às 8 horas da manhã na Praça Padre Mateus, em frente à Igreja Matriz, a nossa concentração. Aguardamos vocês lá.